A presença do pai, sem dúvidas, é totalmente essencial e, na minha opinião, 20 dias ainda é pouco, assim, eu acho que tinha que ficar mais dias com a mãe mesmo, dando todo aquele auxílio, prestando toda a assistência, que eu acho que é uma fase super delicada para a mãe, né. É um tempo necessário para que a mulher possa até mesmo se reestruturar, né? Restabelecer. É importante o pai estar perto, fortalece um vínculo. E 20 dias é muito importante para acompanhar os primeiros passos, porque a mãe geralmente está muito sensível, machucada ainda, não pode fazer as coisas. E é muito importante a presença do pai. Isso é maravilhoso. Se todos os pais pudessem ajudar mais, isso seria gratificante para todas as mães. O pedestre tem responsabilidade, ciclista, Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. A licença paternidade nasceu com prazo de 5 dias em 1988 na Constituição Federal. Hoje, ela chega a 20 dias, por exemplo, para servidores públicos e de empresas privadas. Esse direito agora pode ser ampliado. Salário paternidade como benefício previdenciário. O custo caberá ao governo. Com mais gente atendida, a ideia é fazer em etapas. Licença de 10 a 20 dias, num prazo de 4 anos. O quão importante você ter essa licença paternidade aumentada? Bom, falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Já temos pesquisas do quanto é importante a presença do pai no desenvolvimento infantil, da redução da violência doméstica, quando a gente tem a presença dos cuidados e a divisão do cuidado nos lares hoje. Então, assim, é uma infinidade de situações que só tem a somar e a pensar produtivamente um país com uma política de equidade, não só no contexto de trabalho, mas no desenvolvimento social como um todo. O projeto de lei do aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias de forma gradativa, eu considero que avança em relação aos padrões atuais. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe, é da mãe e do pai. E os primeiros dias são dias muito importantes para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, os laços que estabelecem entre pai, mãe e filho. Todo pai também quer participar e dividir essa responsabilidade com as mães. Entendeu? Então é muito bem-vinda, por mais que tenha sido demorado desde 2008 aguardando essa aprovação na Câmara, retorna para o Senado, espero que seja breve, para que possa ter esse benefício para a criação dos nossos filhos. Então é importantíssimo que o pai tenha esse tempo com a criança também. O papel do pai é essencial desde o início da gestação e, inclusive, mais ainda quando a criança vem ao mundo, né? Que é onde a criança vai se espelhar, vai ter a figura do homem ali na família, é de onde ele vai pegar vários princípios, várias virtudes, e o pai, eu acho que ele é essencial na criação, né? Eu, sinceramente, 20 dias eu ainda acho muito pouco, porque a mulher ela fica vulnerável até tudo, digamos que cicatrizar durante 1 ano, até a criança se estabilizar na amamentação, o sono também. Isso é um papel muito importante, ter o sono da criança, as trocas, as horas que as crianças vão ser amamentadas também. Essa história aqui tem 25 anos. Filhos, 2, João e a Maria. A gente vai conversar com a Dayana e com o Robson, e eu começo perguntando aqui para a Dayana. E ele, lá atrás, cumpriu o papel de pai cuidando do filho quando nasceu? Como é que foi aquela época?
Fábio, naquela época, quando nosso primeiro filho nasceu, o Robson ele estava no quartel, né? Então ele era soldado lá no quartel. E ele teve uma licença muito reduzida, né? Essa licença que a gente sabe que são de 5 dias. Então, em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Então, durante esses 5 dias, a despeito de ajudar com a criança, é um período muito pequeno para conseguir solver os cuidados, que acaba recaindo sobre a mãe, que fica um período muito maior de cuidado com essa criança. Consigo relembrar perfeitamente, assim, das noites mal dormidas, inclusive das noites em que era necessário o auxílio dele para poder conseguir fazer todo o cuidado com a criança, né, amamentação, troca de fraldas. Então, eu consigo relembrar com miudeza de detalhes, né, a dificuldade que era gerir todo esse cuidado com uma criança pequena e com um pequeno espaço de tempo com o pai presente, que foram esses 5 dias, porque a partir da finalização desses 5 dias, ele regressa para o trabalho, né, era um trabalho que requeria plantões, então, quando ele estava em casa, era um período que ele estava descansando, saindo de plantão, e eu continuava aquela rotina de cuidados que era durante o dia, também durante a noite. Então, eu me lembro que era um cuidado muito exaustivo, muito cansativo, que requer uma presença muito maior do pai. Se pudesse voltar no tempo e tivesse mais dias, seria melhor? Gostaria? Para mim seria muito melhor. Eu teria tido mais tempo não só de ajudar ela, né, nas questões de banho, cuidado, levar para tomar vacina, né, participar de uma consulta no médico, que coisas que eu não tive tempo, porque eu trabalhava na escala 24 por 24. Então, eu só passava uma noite em casa assim e uma não. E ficava tudo por conta dela. O papel da paternidade, a evolução que isso está tendo, o papel do homem, o papel da mulher, o papel da mãe, o papel do pai, eu acho que ela é moderna, ela atualiza e ela é boa. Ela é boa. Eu acho que realmente o pai poder dar um apoio maior à mãe por ocasião do nascimento de um filho é importante. Muitas famílias moram longe, não tem um parente, não tem alguém que possa socorrer a mãe do nascitu, então eu acho que sobre esse aspecto ele é muito importante. Só tem a somar, só tem vantagens, e por que demora muito essa implementação? É uma especulação que, pelo menos a gente, enquanto pesquisador, avalia, é muito do mercado de trabalho mesmo, acho que o empresariado, né? E eu que já fui gestora de gestão de pessoas, sei a dificuldade que é você pensar políticas de trabalho, políticas de equidade no ambiente de trabalho. O fato dele ser gradativo, eu acho que é bom, porque dá uma chance das empresas se acomodarem e a própria legislação ser adaptada, se isso tiver um impacto muito grande econômico nas empresas onde essas pessoas trabalham. Tem que ver de que forma que a gente possa ratear esse custo para a sociedade, para que haja realmente esse benefício. Mas, meritoriamente, não se discute. Realmente é muito importante, até para a criança também, a participação do pai, a presença do pai nos primeiros dias. A gente já tem experiências muito positivas no Brasil. A empresa Natura hoje, por exemplo, tem uma própria experiência muito exemplar. Eles estenderam a licença de maneira equitativa para homens e mulheres na sua empresa e tem relatos muito positivos do quanto isso avançou nas suas lideranças, na sua produtividade, nas suas equipes e como isso também fomenta um ambiente de trabalho saudável. Então, quando a gente pensa licenças como um todo, principalmente licença paternidade, a gente está pensando essa ressignificação desse ambiente de trabalho. E para o mercado de trabalho, isso também vai envolver novas práticas, né? De velhas práticas que ainda insistem em acontecer, como, por exemplo, entrevistas que geralmente se pergunta a uma mulher se ela tem um filho menor de 5 anos, ou candidatas que são excluídas por terem um vínculo de cuidado, né? E perceberem que não tem uma rede de apoio. Que, embora isso não seja muito falado, isso ainda é uma prática de mercado, né? Aos homens, quando se fala que é pai, esse é um motivo de contratação, na verdade, porque percebe-se que ele tem uma responsabilidade financeira como provedor, é muito reforçador do discurso do provedor. O grande objetivo é que o pai possa dar uma atenção melhor na sua casa, tanto para a esposa como também
para a criança, para o filho ou a filha. Então eu penso que é uma boa proposta e dentro das possibilidades nós vamos ajudar aqui no Senado. Cada vez mais a presença do pai no acompanhamento, principalmente pós-parto, não só do recém-nascido, como da mulher parturiente, eu acho imprescindível. Eu acho que isso vai dar uma solidez maior no ambiente familiar e na estruturação do casal para poder educar seus filhos. Normalmente a população e grande parte das pessoas fala assim, mas homem ter licença paternidade, que negócio é esse? O homem não ficou grávido, o homem não ganhou neném, essas coisas todas. Mas hoje a gente tem que entender o lado da mulher e da criança. Porque as mulheres trabalham muito e trabalham fora. Além, mesmo se não trabalhar fora, até o trabalho doméstico, né? E logo depois assim, do puerpério, depois do parto, a mulher fica acamada, ela fica amamentando, é uma labuta muito grande com a criança. Então precisa mais do pai ali pertinho, dando todo esse conforto, auxiliando a mãe também. Muitas vezes ela sai de uma cesariana, de um parto mais trabalhoso, ela precisa da presença do marido por mais tempo em casa. Acho que deveria prolongar mais, né? Porque assim, o puerpério não é só 20 dias, né? Se torna de 45 dias, dependendo do parto, que se for um parto cesárea, ele se estende por mais 2 meses, né? Puerpério é algo que a mulher fica muito dependente de ter alguém ao seu lado. É tudo novo, é um bebê, é a casa, né? Toda uma rotina que modifica dentro de casa. Então, o fato dela ter o marido ao lado para ser um suporte, para ser o auxílio, quanto mais tempo ele fica, melhor. Porque o nosso puerpério é algo que não é 5 dias, né? 5 dias é uma readaptação ao lar. O que a família ganha com a maior participação masculina? A gente está falando sobre corresponsabilidade, da tutela daquela criança que precisa de um desenvolvimento saudável e contínuo. Eu estou falando também sobre a proteção do desenvolvimento dela. Já tem pesquisas neuropsicológicas, por exemplo, que falam sobre o melhor desenvolvimento cognitivo de crianças que tenham a maior presença tanto do pai como da mãe. E também, do ponto de vista econômico, a renda, a manutenção da renda, o que evita a gente entrar em situações de vulnerabilidade socioeconômica para as famílias, é muito maior, quando a gente tem também a manutenção dessas mulheres nesses lugares de trabalho. Assegurar que essa divisão ela seja equitativa. Obviamente, 20 dias não vão ser tão equitativo, né? Mas já é um avanço e eu vejo que o Brasil ele tem a possibilidade de liderar isso a nível latino-americano. Acho que hoje há uma perspectiva na sociedade de alteração desse cenário, em que os homens também estão se incumbindo de ter o papel de cuidado dentro do lar, né? E isso decorre não só dessa discussão da licença paternidade, mas também porque a sociedade tem evoluído em termos de pensar a divisão sexual do trabalho de uma forma diferente, não só aquela obrigação que recai unicamente sobre a mulher com relação a esses cuidados com os filhos e os cuidados domésticos. A mãe, ela parto normal ou cesárea, tanto faz, precisa de um acompanhante de uma pessoa para ajudar ela. Ele participa mais nas questões domésticas, né? Me ajuda mais em questões domésticas mesmo. Porque tem dia que a gente acorda ruim, não consegue às vezes arrumar uma casa, fazer um almoço. E ter esse suporte de ter o marido ao lado nesses momentos em que a gente não se sente bem, que é normal da gestação, faz muita diferença, né? O acolhimento dentro de casa. Quando o bebê está na barriga é diferente, porque a gente sente inseguranças. Quando nasce, tem a questão da amamentação, que nem eu falei, que o corpo da gente muda, a criança, né, tem aquela fase de poder pegar no peito. Então, assim, é muito desafiador a questão das cólicas, né, na madrugada, e a gente, tá cansada. Então, assim, ter ele do lado para me ajudar foi essencial para mim. Quando ela acaba de ganhar o neném, então ela precisa daquele apoio. De estar aqui do lado, na hora do parto, e após também, né? Tá acompanhando do lado, segurando a mão, caminhando até o quarto, nas necessidades. A gente tem que envolver todo um planejamento, tanto para as consultas, como também para estar apoiando o sentido emocional, que a grávida sempre é assim, né?
Realmente ela tem muito mais necessidade. Se pudesse ser 30 dias era melhor, né? Porque na verdade não é questão de folga, é questão de ajuda. Porque a mulher precisa disso, é necessidade. Isso não é uma coisa que poderia ser por lei, mas sim ser dado por vontade própria, né, de todos mesmo, né? Entender que isso é necessário. A participação do pai ajuda em tudo, né? Na educação, o vínculo é maravilhoso para o pai, para a mãe, para a criança, é muito bom para tudo. Ele tem que se colocar no lugar da mãe e ser mais participativo. Eu acho que essa seria a palavra-chave, né? Ser mais participativo como pai, também como mãe, né? Se colocar no lugar dela. E aí vai formando, né? A criança ela vai ter em mente, né? A formação da criança. Aqui a gente divide as tarefas entre nós quatro. Nós somos 4 adultos, né? Um dia da semana um faz a comida, o outro dia cada um lava a sua roupa. Então as tarefas são bem divididas, ninguém não pesa para ninguém e eles aprendem a viver também, né? Saem de casa sabendo fazer as atividades domésticas e com seu companheiro que eles escolherem também, eles vão ser parceiro dos seus companheiros. Eles já têm essa dinâmica saindo daqui de casa, né? Nós temos também o caso dos pais adotivos, né, que adotam um nenenzinho. Logicamente, o trabalho, embora a mãe não gestou, o pai tem que ajudar naqueles primeiros dias, são marinheiros de primeira viagem. Então, é necessidade desse apoio mútuo, mãe e pai adotivos, e a proteção da criança. Essa nossa história aqui envolve o Gabriel, o Júnior e o pequeno Heitor. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que o Gabriel e o Júnior são pais. Simplesmente pais, que é o que interessa, é o que importa. Agora vamos à burocracia. Gabriel e Júnior são pais adotivos, como eu falei, do Heitor. E aí eu começo com o Gabriel. Você está afastado ainda do trabalho, é isso? Isso. A sentença da adoção saiu como se fosse numa terça-feira, pela manhã, eu tive ciência pelo celular, e aí de imediato eu já fui afastado. No período da tarde eu já estava em casa para poder exercer essa licença. Quanto tempo? 120 dias. Quando a gente, por se tratar de um casal homo, a gente pode escolher um tira a maternidade, 120 dias, e o outro a paternidade, ou 5 dias. Como é que foi esse processo de pedir esse afastamento? A empresa com a qual eu trabalho foi muito solícita, eu não tive problemas administrativos quanto a isso. Saiu a sentença de imediato, eles já sabiam do processo da adoção, então que teria essa possibilidade muito em breve de sair e eu ter que ser afastado por conta disso. O meu coordenador já estava ciente da adoção e ao sair a adoção, da qual a gente deu entrada, foi aprovado de imediato e eu solicitei e retirei os 5 dias de licença paternidade, do qual é pouco tempo para dar essa questão de suporte. Então, assim, um período de adaptação da criança com a gente é um curto período para o pai estar ausente. O que você faria mais com mais dias? Então, a gente ia conseguir solidificar a adoção para que o Heitor tenha essa base sólida de que agora é com a gente, é a gente que vai dar em prol dele, entendeu? É para ter mais momentos mesmo, de estar ali presente, de ver esse período de adaptação, de dar suporte tanto para o Heitor quanto para o Gabriel também. Teria um nó nessa questão aí que dificulta avançar, a sociedade avançar nessa questão desse machismo arraigado que a gente ainda vê? Eu acredito que sim. A gente sabe que nós temos uma sociedade extremamente patriarcal, machista, né? Que entende que os papéis eles são direcionados. Isso até inconscientemente acontece, né? As pessoas acabam externando isso nas suas falas, acabam externando isso nas suas condutas. Então, eu acredito que, a despeito da gente vir avançando, ainda que pouco, é uma alteração da realidade, mas a gente ainda esbarra muito nas concepções tradicionais de família, nas concepções tradicionais que foram sendo dissipadas ao longo do tempo. A licença paternidade é sancionado, está em vigor, e aí o que você diria? O pai vai para casa e vai fazer o quê?
E eu espero que esse homem vá para casa para, de fato, ajudar, para que ele consiga ter uma noção sobre o que é o cuidado, tanto com a casa, com o corpo, com a saúde, e com a comunidade que está em torno dessa temática. E isso seja ressignificado para os seus em volta, né? Seus pares em volta. É muito diferente, é muito bom, ajuda muito, tanto na questão física como no emocional, né? Ajuda muito. Pra gente que é mãe e tem a companhia do pai e da criança, ajuda muito em todos os sentidos. Quando o pai não é presente, tanto o emocional da gente atrapalha, como o físico, né? Também atrapalha muito. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter o nosso filho. Mas que eu entendi que eu sei o que eu não vou ser pro meu filho, que eu não tive essa referência. Então, fora isso, eu vou ser um pai incrível. Então, essa presença paterna ela é importante, porque eu não precisaria ter sofrido tanto para poder chegar no dia de hoje. Talvez eu estivesse ali com meu pai, junto comigo, caminhando ao meu lado e não ter sido isolado. É essencial. Eu já tive a presença do meu pai. O meu pai, ele foi presente na minha vida. Eu tive a figura de pai, sim, e para mim foi muito tranquilo. O meu laço familiar, ele foi bem sólido, a questão da minha família, meu pai e minha mãe. Então, não foi tão desafiador para mim quanto foi para o Gabriel, pelo fato dele ter a ausência da figura paterna. Nós esperamos que isso também contribua para a consciência dos homens de modo geral. Não apenas aqueles que já praticam a paternagem, mesmo sem licença, mas todos aqueles que vejam também nessa licença uma oportunidade de ficar mais perto do seu filho, da sua filha, cuidando com o mesmo compromisso, com a mesma responsabilidade que nós, mulheres, cuidamos. A maior descoberta é que a gente passa aquele sentimento de que nós somos mais responsáveis, mais adultos, ficamos adultos. O pai fica muito mais próximo, né? Realmente sente o que é paternidade mesmo, né? Tá ali do lado, segurando o bebê recém-nascido, não tem descrição, né? O meu pai, ele dava ali o suporte emocional e também o suporte financeiro, mas principalmente o emocional. Porque após uma gestação, ainda mais minha mãe que teve 4 e 5 comigo, é muita questão, muita coisa. Então ele sempre estava ali por perto, respeitando o limite dela, quando ela não queria conversar, quando ela queria ali um carinho, um afeto. Meu pai, ele sempre foi presente na criação de todos e até hoje continua presente com a minha mãe. Ele é meu maior exemplo. Ele sempre foi presente emocionalmente e financeiramente, só que o que mais deu apoio foi a questão dele ser no emocional, dele sempre se posicionar sobre a gente querer crescer na vida, ser forte e a não depender de ninguém. Meu pai é presente, eu tenho uma ótima relação com ele. Ele é muito bom pra mim e para as minhas irmãs também. Eu acho que eu não seria nem a metade do que eu estou sendo sem essa criação. Eu acredito que ainda posso colaborar mais com ela nas questões de casa, né? Nos momentos que ela tem para estudar, para os doutorados, eu acredito que eu posso dar uma colaborada a mais nesses momentos aí, nessa parceria, já que nós não temos mais filhos pequenos, né? Mas nas questões de casa eu posso colaborar um pouco mais com ela. Todo mundo colaborando, as coisas vão se arranjando. Vão se enquadrando direitinho, se encaixando, né? E todo mundo fica feliz, não pesa para ninguém, né? Fica todo mundo mentalmente saudável. Independente de ser amor paterno, materno, de ser de filho biológico, o amor ele é essencial, sim. O amor salva. O amor ele salva, o amor ele reconstrói.